meu nome é Renan Neto Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. Hoje será apresentado a urna eletrônica e o voto impresso, na primeira parte. Ou seja, nessa primeira parte será tratado a urna eletrônica, o seu funcionamento e sua história. Vamos lá! Mas antes, compartilhe, dê like e inscreva-se e acione as notificações. A urna eletrônica é um microcomputador de uso específico para eleições com as seguintes características: resistente, de pequenas dimensões, leve, com autonomia de energia e com recursos de segurança. Aqui eu já vou começar falando como funciona a urna eletrônica. Ela possui dois terminais, o terminal do mesário e o terminal do eleitor. Vamos ver aqui o terminal do mesário primeiro. Terminal do mesário. Aqui eu vou apresentar a imagem aqui do terminal do mesário. O terminal do mesário comanda a urna eletrônica. Lá é digitado o número do título do eleitor para confirmar sua identidade e confirmar o voto. Terminada a votação, o mesário digita uma senha nesse terminal, que comanda a impressão dos boletins de votação na urna eletrônica. Podemos ver aqui no 1 a impressão digital. É um leitor biométrico que ele identifica o eleitor. Escaneia a impressão digital do eleitor para confirmar sua identidade. E no número 2, podemos ver um teclado numérico. O teclado é composto por teclas numeradas de 0 a 9 e o botão de confirmar e corrige. Tela de luzes de LED que indica o status da urna, liberado, aguarde bateria interna. Essa tela de LED é esse retângulo cinza que vai aparecer uma informação em PDF, formato PDF, dizendo o status, se o eleitor está votando, se ele já votou, tudo isso. Agora bora ver aqui o terminal do eleitor, que é mais conhecido como mais comumente entendido como se fosse a urna, que muitas vezes se tira o terminal do mesário, mas porque o terminal do mesário com impressão digital foi incluído agora, mas também faz parte da urna eletrônica, e são ligados por um fio os dois. A urna eletrônica. O número 1 aparece a memória de resultado. Até 2008, as urnas gravavam os votos em disquete. O modelo atual conta uma espécie de pendrive chamado de memória de resultado. Ele possui um invólucro maior do que o de pendrive comum e tem fácil encaixe para o mesário não estragá-lo na hora de conectar o dispositivo à urna. É um pendrive com cerca de 10 centímetros, que ele tem tipo umas entradas que são os pinos de metal que ele encaixa atrás da urna. Se eu não me lembro, acho que são 256 megabytes de memória. Eu já fui mesário, então eu já utilizei isso. Impressora térmica. Apesar de ser pequena, a urna tem uma impressora térmica. Ela é semelhante às utilizadas em máquinas de cobrança de cartão e serve para emitir boletim de urna, com contagem de votos e papel utilizado especial, para que dados impressos nele durem até 5 anos. Eu vou mostrar aqui, como eu já fui mesário, eu tenho alguns desses papéis. Esse aqui é o boletim de urna, que apresenta os eleitores aptos, total de votos, nominais, de legenda, brancos, nulos, total apurado. Esse aqui é o boletim de identificação dos mesários. Esse aqui é o boletim de justificativa eleitoral. Quem não está na cidade, que é para estar votando, não vai poder votar naquele lugar sem autorização. Então ele vai pedir uma justificativa dizendo que viajou, porque não pode votar no lugar que ele deveria ou ela deveria votar. Essa aqui é o de treinamento das eleições. Eu não tô aqui com o das eleições, que aparece os votos, mas esse aqui vai ficar até mais fácil para compreender e até melhor, porque olha aqui, vou dizer, o nome do candidato, por exemplo, esse aqui é o de treinamento para utilizar a urna. Tinha o golfe e o beisebol aqui nessa urna. Aí apresenta que o beisebol ganhou por um voto a mais do que o outro. Então aqui vai ficar computado o número de votos de cada candidato. Aí aqui dos prefeitos, por exemplo, podia ser presidente, entre outros. Aí fica computado o número de cada um, o número
de cada candidato e quantos votos receberam. Aí o boletim de urna sempre sai mais de uma unidade para cada mesário. Cada mesário recebe cada um. Vamos ver aqui o terceiro. Os cabos de alimentação, número 3, bem ali na imagem. Cabos de alimentação de energia de fonte externa e bateria que mantém ligada a tomada elétrica. A urna não se conecta por Wi-Fi e nenhum outro meio de conexão que não se utilize ou um cabo ou a memória física. Não existe como você entrar pela internet numa urna. A urna não se conecta à internet. Bateria interna. A bateria tem duração de até 13 horas. Ela é acionada quando há falta de energia elétrica no local de votação. É o 4, bem ali a bateria fica. Quinto, bateria externa. Se faltar energia elétrica na sessão e a bateria interna acabar, há uma terceira opção de alimentação, a bateria externa, com duração semelhante à interna. E ali do lado. O sexto, memória flash parecida com as de câmeras digitais. Além da memória de resultado, a urna grava os dados em um cartão de memória flash, semelhante ao usado em câmeras digitais. Esse cartão garante redundância nos dados caso outra memória sofra algum problema. Essa eu nunca cheguei a ver da urna, essa memória flash, porque só se utilizou a memória de resultado quando eu fui mesário, não teve nenhum problema na memória de resultado. Então, essa é uma memória reserva da memória de resultado, ou seja, se acontecer alguma coisa com a memória de resultado, os dados vão ficar na memória flash, vai ser salvo nos dois lugares ao mesmo tempo, para ter certeza, uma segurança que a urna vai funcionar perfeitamente. A USB. É possível salvar dados de urna em pendrives. A urna possui duas saídas USB. A medida garante a redundância dos dados registrados da urna. Ou seja, se não funcionar nem a memória de resultado, nem a memória flash, vai ser utilizado pendrives. E pode-se ver que eles estão lacrados nesses lugares. Vê que tem tipo um anelzinho de plástico que ele lacra em lugares específicos da urna para ninguém abrir. Oitavo, áudio para deficientes, sai de trás. Há uma saída de áudio compatível com a maioria dos fones de ouvidos comuns para auxiliar eleitores deficientes visuais. Ao conectar os fones, o eleitor escuta o número que digitou na urna. Além do teclado da urna ter um lugar para quem tem problema de visão, leitura braille, aqueles pontinhos, ainda tem para quem tem uma audição não tão boa, ou também os deficientes visuais, que eles vão colocar aquele fone de ouvido para ouvir a urna, aí vai digitando. Mas qual é a história da urna eletrônica? A história começa em 1985, quando o TSE começou a digitalizar o cadastro eleitoral. 10 anos depois, se teve a urna eletrônica, em 1995, desenvolvida pelo TSE com a ajuda do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CTA, Centro Técnico Aeroespacial, para se produzir uma urna eletrônica confiável que já seria utilizada nas eleições de 96, um ano depois. A urna estreou em 1996 em 50 municípios diferentes, sendo um grande sucesso de apuração de votos e também um modelo global para ser seguido. O mundo todo tem intenção de seguir o modelo brasileiro de urnas eletrônicas se quiser ter uma eficiência e uma segurança maior em seu país também. Além disso, o TSE ganhou um prêmio de desenvolvimento tecnológico, uma parceria com a USP, a George Washington University e também a Business Software Alliance, que é uma empresa, um grupo de empresas que desenvolve softwares para maior segurança e desenvolvimento de procedimentos dos estados também. Então, o TSE ganhou um prêmio internacional pela criação das urnas eletrônicas em 2009, pela sua eficiência e segurança. O sucesso da urna foi tão grande que
94,4% dos eleitores em 2010 aprovavam as urnas eletrônicas e 85% dos entrevistados não viram dificuldades na hora de votação. E 97,1% dos participantes da pesquisa aprovaram a agilidade das urnas, dentre qual 57,4% classificaram como ótima e 39,7% como boa a apuração de votos, porque no Brasil o resultado das eleições sai no mesmo dia. O resultado das eleições presidenciais normalmente sai em 1 hora e 4 minutos após o encerramento da votação. As urnas eletrônicas, pela sua praticidade e velocidade, aumentaram a participação de pleitos eleitorais no Brasil e no mundo. Aqueles países que se utilizam da tecnologia brasileira e brasileiros que votam no exterior também passaram a ter maior participação eleitoral por causa dessa praticidade da urna eletrônica, pelo meio de verificação seguro e rápido, que atua sobre protocolos rígidos. É isso aí. Muito obrigado. Curta, compartilhe, comente, siga nas redes sociais. Isso aí. Até a próxima.